Galera, só tem uma coisa a dizer hoje da seleção brasileira. Foi decepcionante a estreia da seleção na Copa América, né? Uma seleção muito abaixo. Na minha opinião, o melhor jogador hoje da seleção brasileira é o Rodrigo. É o jogador que tem apresentado o melhor futebol, mas ainda muito longe do Neymar à frente da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. O Neymar ainda faz muita falta para a seleção. Vinícius Júnior não consegue suprir a necessidade do Neymar. Infelizmente, a seleção precisa sim de um craque igual o Neymar. O Vinícius Júnior é muito bom jogador, mas no Real Madrid, mais no Real Madrid do que na seleção. Na seleção, o futebol dele, infelizmente, não é o mesmo, não são os mesmos jogadores que ele costuma jogar no Real Madrid. É uma forma também, sei lá, de jogo um pouco diferente, mas não deixa de ser futebol e ele poderia apresentar futebol assim um pouco parecido com o que ele apresenta no Real Madrid, mas todo mundo sabe que muitos craques da seleção brasileira eram assim também, jogavam nos clubes e não jogavam bem na seleção, e a seleção decepcionou. O Dorival Júnior demorou muito a fazer as substituições, foi muito modesto hoje, muito conservador nesse jogo da seleção brasileira. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o jogo da seleção brasileira. Vou deixar o link na descrição, crédito, direitos autorais, ESPN, do grupo Disney. A rede hoje, hein? Olha, Tudo bem? boa noite. O Gustavo Alfaro também, os adversários conhecem o Brasil, porque são jogadores super conhecidos. Você não tem um jogador que ninguém conhece. Então, Vinícius Júnior, Rodrigo, são cara, Paquetá, você sabe como todo mundo joga. Né? E a ideia do Dorival é ter um cara muito preso ao lado direito, que é o Rafinha, que tecnicamente do ataque é aquele. Sim, não está no tamanho do Vinícius e do Rodrigo. O Rodrigo talvez seja o melhor jogador da seleção hoje. Né? Concordo. Sim, pelo que ele consegue, embora tenha as do Arana, né? Arana, Rafinha, Vinícius, Rodrigo, a chegada do Paquetá, que faz um lado direito e entra na área também, o Rodrigo se movimentando. Tá bom, é isso. E o que acontece, né? O Vinícius bateu muito ali, o lado esquerdo é um lado, obviamente, com o Vinícius, você vai ter a concentração de adversários, para não deixar jamais no mano a mano. Então, jogando com uma linha de 5, mas todos os outros à frente, da linha de 5, bola no Vinícius e no Arana, tem um enxame. Bola no Rafinha, tem outro. Fecha, fecha, fecha. E o meio vazio do Brasil. Então, ficou bom para Costa Rica. Porque ela trancou os lados e o meio é vazio. Não tem um homem na área. Não tem um jogador que se projete. Em alguns momentos, às vezes, você encontra o Rodrigo tentando entrar, Paquetá tentando entrar. Mas é preciso ter alguém num jogo como esse, até para não... Porque os zagueiros, cara, os 3 zagueiros, os centrais, esse cara ali, fazendo assim, ó, para cá 1 metro, para cá 1 metro, para cá. Para-brisa, né? 1 metro para cá. E todo mundo de um lado, todo mundo do outro. E o Brasil, e o Dorival precisou de 70 minutos para mudar isso. Quer dizer, isso eu achei um exagero. Assim, Acho que o Dorival demorou para avaliar bem o jogo. Não precisa esperar o minuto 70. Você com 10, você muda. Então, já não podia ter trocado. Era exagero trocar já no intervalo? Poderia. Ele acho que o treinador também confia. No primeiro tempo já mostrava no intervalo, isso. O treinador confia o seguinte, ele tem um volume gigante, quase 80% de posse de bola. Foram 19 finalizações, só com 3 acertos. Sim. 19. O adversário foi chutar no gol depois dos 70 minutos. Então, assim, adversário que não chuta, não chega, eu vou conseguir aqui no intervalo, acredito que essa é a ideia, ajustar esse time que ele julga ser o ideal. É claro que se você põe o Endrick, você tem que tirar alguém. Não vai ser o Rodrigo, ninguém é louco tirar o Rodrigo. Claro. Você tem que tirar o Rafinha. Foi e aí tentar. Só que o Rodrigo do lado direito, sim, você tem que dar liberdade para ele. O problema é o lado direito ficar vazio, porque a gente sempre diz aqui, o Danilo não é o lateral que ocupa o espaço, esse espaço. Mas aí pode ser o quê? Um Paquetá, talvez, num deslocamento. Agora, o que não dá é para fechar uma ideia que a gente está vendo que não está legal. Vai esperar quanto tempo? Costa Rica é o adversário mais frágil do grupo. Agora é Paraguai e Colômbia. Sim. Contra o mais frágil... Contra o Paraguai, o Brasil deve enfrentar um esquema parecido. Bom, só que o Paraguai não é uma seleção melhor que a Costa Rica. Se eu sou o Paraguai, eu dou para o Brasil mais do mesmo. É isso. Eu olho e falo que, opa, essa aqui é dificuldade?
vou colocar essa dificuldade para o jogo deles. Demorou para substituir e ainda dá para questionar as substituições, principalmente no que diz respeito ali ao meio, ao Bruno Guimarães, a João Gomes. O Brasil podia ter se soltado ainda um pouquinho mais, ô Birner? Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez cumprimentando a todos e a todas. Animadíssimo, Vitor Birner. Eu vou ter que esperar a entrevista do Dorival, mas eu acho que ele passou boa parte do jogo investindo na construção do que ele pensa que tem que ser a ideia de jogo. Com uma equipe que provavelmente não vai terminar a Copa América começando jogos como a de hoje. Porque eu faria uma coisa muito diferente, mas eu concordo com o Dorival a partir do momento que eu entendo o treinador. Eu jogaria, por exemplo, com o Militão aberto na direita, de lateral. A minha dupla de zaga seria a dupla de zaga reserva hoje. Eu entraria o Gabriel Magalhães e Bremer, para poder dar mais liberdade para o ala esquerdo, poder entrar inclusive até com o Danilo, se fosse um ala, jogando com 4 zagueiros na primeira linha, e aí fazer uma coisa muito mais solta, puxar o Paquetá para jogar do lado do Bruno, como fez um bom jogo. Entrar com o Andrés por meio para ter construção, com o meinha ali, entendeu? E jogando com os caras abertos de mais qualidade. Pode ser Rodrigo e Vini, jogando com o Endrick. Eu faria uma coisa muito diferente. E derrubaria o prédio com da Inés. É isso. Da ideia inicial do Dorival seria uma coisa diferente. Mas eu estou olhando para um jeito de jogar, para um pensamento um pouco mais guardiolista, que não é o do Dorival. E o Brasil tem condições de fazer. Só que o jogo guardiolista é um jogo mais rebuscado e mais complicado que o Dorival. Um técnico de seleção que vai ter pouco tempo com os atletas, tem para a preparação da equipe. A partir do momento que ele escolhe essa formação, eu acho que tem alguns erros. Primeiro, a linha de 5, o Elton chamou a atenção, da Costa Rica, no começo, muito confortável. Porque você tem o Paquetá jogando ali por dentro. O Paquetá encostava muito do lado direito, porque o Danilo não apoia tanto, o Rafinha, tecnicamente, é um pouco inferior, alguém precisa jogar com o Rafinha. Do outro lado, você tinha mais qualidade. Tanto que o Brasil forçou muito mais com a Arana e com o Vini do outro lado, e com o Rodrigo, que podia encostar mais ali, que também tem mais facilidade para jogar ali. Mas eu acho que o Paquetá deveria ter entrado na área mais, para jogar próximo dos zagueiros quando o Brasil fazia a construção pelos lados. Não devia ter tentado tanto a associação. Essa associação tinha que ser feita com jogadores que vêm de trás. Mas isso é uma coisa do Paquetá ou uma coisa do treinador, né? Eu acho que é uma orientação do técnico. Tanto que ele muda a partir dos 70 minutos, e aí o Paquetá começa a ir para a área. O Brasil começa a atacar a linha de zagueiros e laterais da Costa Rica. Só que aí, faltam 20 minutos, o estádio inteiro cantando para a Costa Rica. O Brasil, sentindo a pressão de não fazer o gol, contra uma seleção que é a mais fraca do grupo e principalmente uma seleção pequena no cenário mundial. Né? E aí outras coisas começam a pesar e a seleção pensa menos. E alguns jogadores começam a tomar algumas decisões equivocadas. Certamente as tentativas do Savinho individuais devem passar também pelo técnico, porque ele tentou muitas vezes a jogada individual. Né? Sim. Muitas vezes, não é? Então, praticamente todas as vezes. E aí, quando você está jogando do lado de outros grandes jogadores, você ou serve esses jogadores para ser servido, ou você quer crescer no jogo, fazer o gol para entrar para a história, aqui para ganhar moral, ou é a orientação do técnico. Eu tenho quase certeza que é a terceira opção, que é uma orientação do técnico. Então, eu vejo muito um trabalho engatinhando. O Brasil ainda não tem um time. Essa seleção ainda não forma um time quando você vê o jogo coletivo. Se é para elogiar alguma coisa, a boa pressão em recuperação de bola contra uma seleção que, com a bola, Costa Rica, é completamente E ele colocou o Savinho no lado direito, o Savinho com o pé direito para ir para a linha de fundo. No Girona ele joga muito mais tempo na esquerda. Se ele inverte, o jogador vai fazer como o Rafinha, que é canhoto, ele vai para dentro. Sim. E ele quis, então, inverter, buscar uma outra alternativa. Mas foi na hora que começou a atacar os zagueiros. Chegar à linha de fundo e para trás. Linha de fundo para trás. E fora que o Paquetá entrou na área, o Endrick estava na área. E o Rodrigo na esquerda. O Rodrigo na esquerda rende muito bem. É a melhor posição dele. Ele é melhor, o lugar para o Rodrigo é lá na esquerda. Assim, onde no Real Madrid ele brilha quando precisa jogar ali, Sim. que é um lado preferencial do Vini. Assim, quando eu digo que falta alguém no centro, é assim, principalmente para a bola mais rápida. É aquela bola que você leva para o teu atacante. O Endrick é a bola do jogo do Endrick, que ele está de frente para o gol. Não é o jogo de costas. Não é aquele jogo do cara paradão na área que eu estou falando. No momento que o Brasil se instala na área adversária, aí ele tenta preencher o quê? Com qualquer um. Até o Danilo apareceu ali. Que é um jogador inteligente. O lateral direito, às vezes, aparecer ali, vendo que não tem alguém para fazer essa função. Então aí o Paquetá entra. É que na hora da construção, se o Paquetá estiver lá dentro,
Eu acho que não faz sentido. Você está construindo só pelo lado. Então, mas não faz Tem sentido, sentido. porque ele é o cara que é para trabalhar aqui. Se ele vai lá, ele está num lugar, numa vaga e numa função que é de um outro cara. Perfeito, mas se você está com dificuldade de construir contra um time que você sabe que não vai te atacar, e se a ideia é mais ganhar o jogo do que formatar a equipe que você imagina que, de repente, a ideia de jogo, não a equipe, a ideia de jogo que você pode enfrentar, por exemplo, um Uruguai numa fase decisiva ou a Argentina na frente. Não teria que, no jogo desse, se a ideia é ganhar o jogo, tirar uns dos dois homens de trás, provavelmente o João, trazer o Paquetá e colocar o Andrés pro meio para você ter esse jogo, aí passa até lógica. Isso é outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, se o Paquetá, na hora de... Se ele é um cara de construir, da construção, você encontrar Paquetá e Rodrigo, às vezes, né? Com os dois volantes, com o João... Eu gosto do Paquetá João construindo. Gomes, né? E o Bruno Guimarães, Paquetá e Rodrigo, tá? Se o Paquetá, ele entra, você pega um time mais forte e ele está lá dentro, você vai fazer os volantes... São os volantes que vão construir o jogo. A ideia é essa. Por isso que eu queria ele mais atrás. Tanto o Paquetá quanto o Savinho, assim, às vezes citando o Rodrigo, o Vini Júnior e o Rafinha, eles jogam o ano inteiro em equipes propositivas. Ou seja, estão acostumados a enfrentar adversários que muitas vezes se fecham. O Paquetá passa a temporada inteira no West Ham, que faz o contrário. Então ele é um cara da transição rápida, é o cara de tentar achar um passe na profundidade. O Savinho é um cara para atacar espaço num contra-ataque também. Então, eles estão acostumados, se a gente for replicar o que esses caras fazem nos clubes, né, e jogando na seleção, porque o tempo é curto, a gente tem poucos caras que jogam em times propositivos na Europa hoje. Porque eu acho que só o Bruno Guimarães, talvez, num Newcastle, que nessa temporada tentou ser mais protagonista. O João Gomes joga num time reativo. O Savinho, que eu citei, o Paquetá, em times reativos. Quando você coloca o Andrés Pereira no jogo também, ele está acostumado no Fulham, que nessa temporada jogava dessa forma. A Costa Rica, óbvio, o Brasil tem que propor o jogo, porque a Costa Rica não ia fazer isso. Você acha que o Brasil do Dorival tem que montar uma seleção propositiva ou reativa, pensando nisso? Nesse cenário do jogo de hoje, era um time, logicamente, que ia enfrentar um adversário que ia se fechar. A Costa Rica quase não atacou. Se fosse pegar a Argentina, por exemplo. Aí outra história, né? O que você faz? Mas aí é um equilíbrio. Não, aí, mas você está pensando na Argentina. Eu estou pensando ainda na Colômbia, na fase de grupos. É um exemplo claro que vai acontecer na outra terça. A gente está falando de um trabalho que já tem um lastro, uma conquista de Copa do Mundo, uma conquista de Copa América, com outro que está começando, né? Então a Argentina se sente muito mais confortável no seu jogo do que o Brasil. Para o Brasil chegar na Argentina tem muita coisa para acontecer. Essa questão da Colômbia. A Colômbia se sente mais confortável, muitas vezes, também sendo um time... A gente viu hoje a Colômbia jogar, e é um time que, independentemente do adversário, vai jogar sim. É um time de circulação de bola para sair de uma pressão e acelera do meio para frente um time muito rápido. Por isso o James Rodrigues se sente mais à vontade na Colômbia do que no São Paulo, mas hoje acho que ele tem um pouco de... Se ele tiver que jogar defendendo, baixando todo mundo... Ele tem Vinícius, tem Rodrigo, sim, tem Rafinha, estou falando do time de hoje. Em nível muito alto. Né? É muito rápido. Martinelli. Não tem problema nenhum. Jogadores podem fazer. Agora, se ele tiver que jogar dentro da área do adversário, como foi o jogo hoje, você tem o Paquetá, você tem o Rodrigo. O Rodrigo não é um jogador só de acelerar vertical. O Rodrigo trabalha, triangula. O Rodrigo é um cara muito inteligente para jogar. Completo, né? O Vinícius, claro, qual é a melhor versão do Vinícius? É quando ele dá o tapa na frente e passa como um foguete pelo lateral. Sim. Quando você fecha o lado para ele tem que passar por 2, por 3, fica difícil para o Vinícius, para um monte de gente. Não é só para o Vinícius, é para todo mundo. Aí o Brasil, a seleção tem que ser mais inteligente. Então, assim, o Dorival levou todo mundo para o lado, na bola rápida. A bola rápida, sim, nós tivemos assim, muitas oportunidades de bola rápida. Sim. Na hora que a Costa Rica subiu um pouquinho, aí você olha por dentro. É mais difícil. Ali tinha que ter um jogador. Eu acho que esse papel o Endrick faz bem. Esse era um plano B do Dorival. Hoje, inclusive, o Pedro Ivo, que daqui a pouco vai estar com a gente. Né? No pré-jogo ele fala, bom, vão ter 2 momentos no Brasil. O Brasil propondo, indo para cima, e o Brasil que no momento vai baixar um pouquinho, vai chamar a Costa Rica e vai sair nessa bola rápida. Então, e vai explorar as laterais. Nada disso funcionou. Isso que o Calçado, porque não é um time formado ainda. E a Costa Rica também não saiu para... Não saiu, exatamente. A Costa Rica fez o jogo que ela tinha um pouquinho. Fez o jogo que ela tinha que fazer. Quando o Calçado fala sobre a movimentação do Rodrigo, eu concordo totalmente. Que é um jogador muito inteligente e consegue fazer qualquer função.
da construção, ao drible, a finalização dentro da área, pela esquerda, melhor, pela direita rende bem, joga por dentro. Esse é o jogador mais completo que o Brasil tem ali. Meio campo para frente, jogador com títulos, jogador muito jovem, porém já rodado. Essa circulação do Rodrigo, ela acontece exatamente para você pegar e criar em alguns espaços ou esperar que os jogadores se entendam ali de uma hora para outra. E o Brasil não tem esse entrosamento. E os jogadores também não se entenderam hoje. Então a ideia... virar com a Copa América, né? A gente imagina... não é pleno, que virar. Não, mas melhor sim. Melhorar. Porque a ideia... Imagina o Brasil vai até a semifinal. A ideia final. não é uma ideia maluca. Quando eu falo, por exemplo, eu acho que tinha que atacar a linha de 5 quando você pensa em ganhar o jogo desde o começo. Talvez porque eu acho hoje que o fosse Mora até um jogo pro Evanilson, que é o jogador mais físico. Pode ser. Entre ser. 3 zagueiros, na área para ganhar uma bola por cima. Pode ser. Né, aquela que sobe, espalha e sobra o rebote. Mas a ideia não é uma ideia... Sim. O que eu acho Fora da seguinte, não realidade. dá para esperar 70 minutos. Esse é o ponto. O tempo passando, se mexe. 60, E não estava 15, incomodando, né? 15 Estava igual, segundos. né? Mas estava incomodando sim. Não estava incomodando a Costa Rica. Nada. Não estava no... Parece que uma hora vai acontecer. Tava... Sabe? Qual é o nome do vai. goleiro? Qual é o nome do goleiro do Brasil hoje? Quem que era? O Alisson... Não fez nenhuma defesa. Zete, O não, Alisson não é. praticamente não foi citado fez no nada. jogo inteiro. Dois Agora chutes. sim. Não foi nenhuma bola no gol. Agora sim, vamos lá. Vamos imaginar que o jogo contra o Paraguai, próxima sexta. Aliás, lembrando do Fã de Esporte, sexta-feira vai ter linha de passe pós-jogo da Seleção Brasileira. Na outra terça também, o jogo contra a Colômbia também tem linha de passe. Imaginando o jogo contra o Paraguai, que a gente vai ter umas características parecidas, né? O Paraguai vai também fechadinho e tal, 0-0 tá bom. Embora tenha perdido o jogo hoje para a Colômbia, mas quem sabe surpreender o Brasil num contra-ataque. O que tem que mudar? Em termos de escalação, o que aconteceu hoje, o que tem que mudar? Você já mudava o time todo, né? Não, mas a minha mudar ideia de construção não vai acontecer. Isso Outra coisa. Não é só escalação. Seria muito simplista se falar assim, é só escalação também. Põe esse aqui que vai... Sim, o jogo pode melhorar. Você pode ter um jogo mais favorável para um ou outro jogador. E quando você tem uma linha de 5, ocupar mal a linha do adversário foi com o Brasil. Para mim, o Brasil ocupou mal esse espaço. Você tenta abrir? Tenta abrir. Mas você tenta abrir, por que a gente disse que para jogar sempre com 2 caras abertos, para tentar abrir a defesa? Abrir é isso aqui, né? E criar espaço para jogar por dentro. Exatamente. Sem jogar por dentro. Porque jogar por dentro, na hora que está todo mundo dentro da área, alguém vai ocupar o espaço ali. A questão é na intermediária. Na hora que você recupera uma bola e vai, é no lado. Não tem aqui por dentro. Então, acho que isso é um erro que não precisa cometer a seleção brasileira. Né? Mas, assim, é desenvolver a equipe, sobretudo o meio de campo. Acho que o grande drama do futebol brasileiro, há muitas Copas, é o meio de campo. A gente não consegue falar, uau, que meio de campo tem o Brasil. É sempre, se a gente começa já até o final da Copa América, vai ser, tira esse, põe aquele, põe o outro, porque as coisas realmente não funcionam. Mas a escalação hoje também não ajudou. Sim, nesse sentido do adversário que te fecha os lados e você não consegue entrar por dentro. Fala, Elton, que eu vou chamar o Pedro Ivo. O Gustavo Gomes não jogou hoje. O Paraguai jogou com a linha de 4, né? Tá. Jogou com 4-4-2, basicamente. Não sei se modificaria, incluindo o Gustavo Gomes no jogo, para fazer uma linha de 5. Se a ideia era ter o Arana para abrir o lado esquerdo, porque muitas vezes ele jogou com o Wendel, fechando uma linha de 4, se a ideia era colocar o Arana aberto pelo lado esquerdo para o Vini circular, né, da esquerda para dentro, Não fez bom jogo. para tentar igualar a linha de 5, se o Paraguai fizer algo diferente, teoricamente não precisaria do Arana. E aí você coloca esse cara de centro, deixa o Vini um pouco mais pela esquerda e coloca o Wendel na lateral esquerda. Que ele sustenta mais ali o lado esquerdo, porque o Arana é quase que um ponto. E você reparou que Arana e Vini não se associaram porque nem tinha a ver, porque quando um vem por dentro o outro passa, e isso podia ser a inversão, e não havia ninguém para fazer a associação do jogo com quem estava na esquerda. Fosse com a Arana quando jogava aberto, fosse com o Vini quando estava aberto e a Arana vinha por dentro. Porque, repito, ainda não é um time. Sem dúvida. Galera, realmente a seleção brasileira não apresentou bom futebol. O Guilherme Arana não é o mesmo Guilherme Arana antes da lesão. Na minha opinião, ele não tem apresentado o mesmo futebol. Foi convocado para a seleção brasileira por ser um bom jogador. Na minha opinião, é um dos melhores laterais aí do futebol brasileiro, mas o futebol dele ainda não é o futebol de antes. É um jogador ainda que precisa se recuperar aquela boa fase, mas eu acredito ainda que com o tempo ele deve recuperar
a boa fase, a seleção brasileira, né, vai ter que passar por esses momentos, é início de trabalho do Dorival Júnior, o Dorival vai ter que fazer alguns ajustes, e também ele não pode ficar sempre muito conservador, esperando chegar 85 minutos, né, acabando o jogo já 40 minutos do segundo tempo para poder fazer substituições. Ele tem que tentar substituir, nem que seja no intervalo, alguma coisa que tem que fazer para mudar jogo. A seleção brasileira agora vai pegar o Paraguai. O Paraguai é a seleção mais forte, depois vai pegar a Colômbia. É uma seleção que venceu o Brasil contra com o Dorival. O Dorival não, era o Fernando Diniz, que era o técnico da seleção brasileira, então acredito que a seleção vai ter muitos problemas para poder enfrentar a seleção do Paraguai e da Colômbia, e na minha opinião, a obrigação da seleção brasileira é avançar à próxima fase da Copa América, né? Essa é a minha opinião, a seleção brasileira tem a obrigação de passar, e vamos acompanhar aí os próximos passos da seleção brasileira para saber se a seleção vai passar para a próxima fase aí da Copa América, né? Na minha opinião, tem obrigação, tem um ponto. Se vencer a seleção do Paraguai, praticamente a seleção brasileira já vai estar classificada, porque assim, Costa Rica vai jogar com o Paraguai e o Costa Rica ainda vai ter chance de classificação, então eu acredito que vai até a última rodada para ver quem vai avançar para a próxima fase da Copa América. Eu acredito muito que a seleção brasileira ainda pode se recuperar nos próximos jogos da Copa América, né? Mais 2 jogos aí, a seleção brasileira vencer e vencer bem e tentar avançar para a próxima fase, e tentar dar um pouco mais de confiança aos jogadores, e também a comissão técnica. O Dorival Júnior, ele fica muito apreensivo. O primeiro trabalho dele à frente da seleção brasileira, então é óbvio que ele vai tentar fazer um trabalho bastante seguro para poder manter o seu emprego até a Copa do Mundo.